O dólar se valorizou em 2018. A moeda americana chegou ao pico de R$ 3,92 no dia 7 de junho. Depois da intervenção do governo federal, a cotação vem se mantendo em R$ 3,70. Para analisar o impacto dessa alta na economia brasileira e na nossa rotina, estão conosco o professor da UBRA, Lauro Marmit, que está aqui com a gente, e também o economista da Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Estado, Eduardo Starosta. Seja bem-vindo também. Você aí de casa, tem alguma dúvida? Você quer saber onde é que o dólar entra na sua vida? Ou, da forma mais básica, está pensando em viajar? Pois é, 99588-2374, para você mandar mensagem pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto, 99588-2374. Bom, vamos lá. O dólar tem fechado em queda na venda graças a duas ações cambiais realizadas ao longo da semana pelo Banco Central. Que medidas são essas e por que foram tomadas? E, na opinião de cada um, se são medidas positivas para a nossa economia, para o nosso dia a dia? Começa com o professor Lauro. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Na verdade, o que faz o dólar oscilar do jeito que vem acontecendo pontualmente agora aqui no Brasil é o regime cambial adotado pelo governo brasileiro. Nosso regime cambial, chamado de câmbio flutuante ou flexível, quem determina o preço da moeda ou a cotação da moeda é o mercado. São milhões de agentes econômicos intervindo, comprando ou vendendo moeda, e pontualmente agora está havendo uma demanda compradora muito forte. Isso tem feito com que a cotação tenha se elevado, chegou a esse nível de 13,92, recuou por conta de uma atuação do Banco Central, puxando a moeda um pouco para baixo em função de sua intervenção. Sim. Na sua opinião, é necessária essa intervenção do governo, pelo menos nesse momento? A princípio, por ser câmbio flexível ou flutuante, o Banco Central não deveria interferir. Mas, na verdade, os bancos centrais do mundo inteiro que utilizam esse sistema de câmbio flexível ou flutuante acabam fazendo essas intervenções pontuais para puxar o dólar a uma taxa que o governo entende ser razoável ou a ideal para o atual momento econômico. Sim. E o Banco Central do Brasil tem feito isso também. Bom, agora Eduardo Starosta, representando a FCDL. Pode completar, pode discordar, mas principalmente a gente entender se nesse momento, pós-crise que a gente teve com a paralisação dos caminhoneiros, a gente vê algumas contas aumentando, subindo, preço da gasolina, se esse é o momento, se essa medida foi oportuna. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma honra estar novamente aqui representando a Federação das CDLs do Rio Grande do Sul. O que eu faria nesse momento, até para colocar de uma maneira mais didática para o telespectador, é comparar a economia do Brasil como um corpo. Um corpo doente. E um corpo doente, sempre quando tem um processo infeccioso, tem febre. Sim. E a febre, o que é? Na nossa comparação, é o dólar. Essa febre pode ser uma febre por causa de um resfriado, ou pode ser uma febre por causa de um processo infeccioso mais grave. Tá? No nosso caso, no Brasil, essa febre do dólar, ela envolve uma série de coisas. Tanto uma questão de desestruturação da nossa própria estrutura econômica nos últimos anos, como também efeitos especulativos internos e externos. No curto prazo, o que está acontecendo? Não tirando nada da razão do professor Lauro, mas só vendo um outro enfoque, que foi, em primeiro lugar, hoje, os juros nos Estados Unidos subiram mais um pouquinho. Né? E nos Estados Unidos, o papel, o título de dívida dos Estados Unidos, tá, é o que mais seguro do mundo. E o dólar funciona muito aqui no mercado interno em função dos investidores externos que querem ter um ganho especulativo com os títulos da dívida brasileira. E olha, gente, se a política brasileira está nessa bagunça e parece que vai acalmar, recrudesce e volta a ficar mais escândalos, é lógico que a nossa credibilidade com relação a nós mesmos e ao resto do mundo vem patinando. E se vem patinando a credibilidade do Brasil, as dúvidas sobre o Brasil honrar suas dívidas começam a ficar maiores
E essas pessoas vão acabar migrando do Brasil para outros lugares do mundo, agora Estados Unidos, para colocar seu dinheiro em porto mais seguro, mandando o dólar embora. E o Banco Central, o que está fazendo aí? Para evitar um colapso, uma crise cambial, como se chama, ele vai injetando, procurando controlar essa situação. Eu vejo, pessoalmente, que o nosso real, ainda, apesar desse salto de 13,30 para 13,70, tá, é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Na verdade, é a sexta moeda mais valorizada do mundo. Países tipo, com uma base econômica parecida com a do Brasil, estão lá embaixo. Trabalham com câmbio desvalorizado, até por quê? Porque são países que têm que gerar mais riqueza o mais rápido possível através de exportações. E nós trabalhando com câmbio supervalorizado desde o início do Plano Real, a maior parte das pessoas aqui nem era nascida quando acabou a inflação, vai acontecer o quê? Nós vamos acabar cerceando a nossa indústria, cerceando a nossa força produtiva. Sim. Então, a minha torcida não quero crise não, mas é importante no longo prazo para que o nosso real seja mais desvalorizado para nós podermos produzir e vender mais. Bom, em cima dessa perspectiva, por exemplo, tá? O valor do dólar nesse patamar está pesando nos custos da produção de veículos, por exemplo, que utilizam componentes importados e, obviamente, haverá impacto no preço para o consumidor. Além do setor automotivo, e agora eu vou dividir, por exemplo, a gente tem o setor automotivo, o Eduardo lembrou muito bem o setor da indústria, que precisa crescer, vem sofrendo muito ao longo dos anos, mas, por exemplo, no dia a dia das pessoas também temos impactos imediatos, o preço de coisas que a gente vai, por exemplo, o pão, entre outras. A gente tem impacto do dólar em cima, além da indústria que vai sofrer com isso? Professor Lauro, depois Eduardo. Com certeza, até porque o Brasil não é autossuficiente em produção de trigo. Sim. A maior parte do trigo consumido aqui é importada. Então, com a desvalorização da nossa moeda, essa importação se torna cara. E isso vai ser repassado para o consumidor final e vai pesar na inflação. Nós teremos, neste ano de 2018, um impacto bem mais forte nos índices de inflação daqui para frente, na minha opinião. Começou com um episódio da greve dos caminhoneiros, que a gente viu que muitos produtos já subiram muito de preço, estão tentando retomar, mas não vão voltar aos patamares de preço anterior. Com certeza, alguns já estão levemente majorados. Isso vai pesar na inflação. Bem lembrado pelo professor Eduardo, os Estados Unidos hoje aumentaram os juros deles para 2% ao ano. Isso vai fazer com que muitos investidores estrangeiros que estão com recurso aqui no Brasil vão retornar para os Estados Unidos, para o chamado Porto Seguro. Então, qual vai ser a alternativa para o governo brasileiro? Falando um pouco da nossa questão interna, forçosamente eu acredito que daqui para frente o nosso Banco Central, o Comitê de Política Monetária, forçosamente vai acabar a começar a elevar a nossa taxa básica de juros, que hoje está em 6,5%, provavelmente nas próximas reuniões começa novamente a ter aquela retomada de aumento da nossa taxa básica de juros, até para conter essa inflação que vai começar a acelerar e também para tentar assegurar recursos externos aqui. Sim, essa é a expectativa, a gente vem numa sequência de queda na taxa Selic, a gente vai começar a aumentar de novo ela e também, Eduardo, se tu puder apontar dentro dos lojistas ou até mesmo quem trabalha no comércio, se isso também influencia essa alta do dólar. Não, claro que influencia, mas nós vemos que influencia por dois lados. Vamos ver, o lado, vamos falar negativo, é o quê? Os importados ficam mais caros. Sim. Então, o lojista que importa produtos vai pagar mais. Por exemplo, o supermercado vai pagar mais pela farinha para fazer o pão, mas a bolacha não vai aumentar de preço. Porque a farinha, o trigo da bolacha é brasileiro. Sim. E o do pão é importado. Mas o que nós vemos? Nós vemos medidas positivas e negativas. A nosso ver, os vetores se cruzando vai dar um resultado positivo, especialmente no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque isso beneficia o nosso ganho com safra agrícola, beneficia a competitividade de diversos segmentos da indústria gaúcha, gerando mais emprego, como, por exemplo, aqui do lado da Ubra,
que nós temos aí o Vale dos Sinos Sim. e o Paranhana, vai gerar mais emprego no setor calçadista. Sim. Bento Gonçalves e Serra vão gerar mais empregos no segmento de madeira e imóveis, especialmente imobiliário. Então, existem compensações, tá, apesar do impacto inflacionário inicial. Isso efetivamente vai acontecer. E no caso da taxa de juros? Taxa Selic, eu estou vendo, eu acho que a tendência de médio e longo prazo é ter um pequeno aumento, mas não agora. Porque cá entre nós, gente, o Comitê de Política Monetária se reúne, mas ele não é alienado da questão política. E em período pré-eleitoral, muitas raras vezes subiu os juros no Brasil. Sim. Bom, agora para quem está programando uma viagem e nem precisa para visitar o famoso rato aquele e tudo que tem lá para a gente andar e passear. Pode ser aqui do lado, Uruguai. As pessoas vão até Uruguai, Argentina, compram importados, né, acabam fazendo transações em dólar. A gente pode imaginar, né, qual a dica para esse momento? É esperar essas compras, essa viagem? Para quem vai para o exterior também não é um bom momento? Ou dá para imaginar que dá para planejar nesse patamar, 13,70, pouquinho 13,65, 13,75, vai ficar por aí, na opinião de vocês? Eu particularmente acredito que o Banco Central vai continuar atuando para segurar o dólar mais ou menos nessa faixa dos 13,70 por aí, né? E não sei se é a cotação ideal. Se a gente perguntar para um exportador, talvez eu vá dizer, tá bom, estou ganhando dinheiro porque quanto mais desvalorizada a nossa moeda, melhor para o exportador. Fazendo a mesma pergunta para um importador, ele vai dizer que está muito ruim, porque os produtos para ele estão ficando muito caros. E importação cara também contribui para a inflação, conforme a gente já comentou aqui. Sim. Mas, no atual momento, eu diria que cautela para quem está pensando em viajar. Hoje está muito mais fácil os argentinos e os uruguaios virem passear aqui no Brasil e comprar aqui do que nós irmos para lá. Talvez seja até uma explicação para o movimento que a gente viu agora, recente, ontem noticiamos a presença do ministro do Turismo aqui no Rio Grande do Sul, tentando incentivar o turismo local, o turismo nacional, para brasileiros e também para quem vem do exterior. Fico imaginando, se esse é o momento para a gente ir para a Disney, Eduardo. Olha, vamos falar o seguinte, nós vivemos num país com alto grau de intervenção de poucas pessoas. Sim. Tá? Nós temos um governo federal muito centralizador, nós temos menos de 6 centenas de deputados federais e 70 e poucos senadores, com um grande poder de decisão, tá? E essas decisões podem ser certas ou erradas. Eu deixo ao telespectador a noção de que se tem mais coisas certas ou mais coisas erradas. O fato é o seguinte, o momento que o Brasil vive é um momento de baixa credibilidade. Em momentos de baixa credibilidade, que dependem de decisões humanas, qualquer coisa pode acontecer. Acho que, no médio prazo, os Estados Unidos sobe mais um pouquinho os juros, até para se reposicionar no cenário global, e isso deve forçar, obrigatoriamente, um patamar mais alto da moeda norte-americana, ou seja, uma desvalorização do real. Sim. Acho que é por aí. Então, eu espero, pessoalmente, que até o final do ano, no máximo no primeiro trimestre do ano que vem, que a paridade entre real e dólar ultrapasse o patamar de R$4, não muito mais que isso. Sim. Mas... Bom, dicas práticas aqui para quem já comprou passagem, né? Já comprou passagem, vai viajar, enfim. A gente deve ir comprando aos poucos até a viagem. Vamos imaginar que a viagem seja para o segundo semestre. A gente deve ir comprando aos poucos, acompanhando a cotação. E a relação com o cartão de crédito, por exemplo, que tem aquela cotação que é fixada no dia. Enfim, o que vocês recomendam hoje? Eu faria isso. Se eu estivesse com uma viagem programada, iria fazendo compras parceladas aos poucos. Sim. O cartão de crédito é uma grande vantagem, mas também precisa ter cuidado, porque a conta vem depois. Você compra agora, mas só vai saber qual é a cotação no dia do vencimento do seu cartão. Sim. E quando você terá que pagar.
Bom, se né? for na perspectiva do Eduardo para o ano de 2019 em R$ 4,00 Pois próximo, aí já exato. não é uma boa ideia. Agora, eu queria pegar um favor, gancho professor. da fala do Eduardo. Realmente, o Banco Central americano vai continuar elevando a taxa de juros deles. O presidente do Federal Reserve sinalizou isso hoje. Nas 2 próximas reuniões, que ainda vão acontecer nesse ano, o sinalizador é aumento da taxa de juros deles. Então, quanto mais aumentar lá, mais nós teremos que tomar medidas de ajustes aqui. Por isso que eu particularmente acredito que o Banco Central brasileiro vai voltar a elevar a nossa taxa básica de juros, que hoje está no patamar de 6,5% ao ano. Mas quanto à cotação do dólar, é preciso lembrar também que em 2002, lá por outubro de 2002, a cotação do dólar já era R$ 13,92. Sim. Já se passaram 16 anos. Sim. E parece que a gente está criando um pânico agora com o dólar a 3,92. Não é bom a nossa moeda ser desvalorizada, mas também daria para dizer que não está tão catastrófico assim. Mas um dos fatores que contribui para essa desvalorização recente, de sair de 13,15 para 13,90, recuar um pouco agora, é por conta das questões políticas também. Sempre quando existe esse clima de incerteza, instabilidade econômica e política, isso contribui para a falta de credibilidade e desvalorização da nossa moeda. Bom, então, em cima dessa perspectiva, Eduardo, a gente deve, por exemplo, vou comprar dólar agora, vou comprar um pouquinho, talvez, mas talvez um montante maior pós-eleição, pós-eleições de 2018. E, Bom. claro, aí é que tá. Estou imaginando que seja para o bem de todos, né, o resultado. Enfim, a gente não sabe. Mas, pelo menos, tendo uma definição, a gente pode esperar uma estabilidade maior. Olha, a gente pode esperar uma estabilidade maior para depois das eleições, mas tem que ver se é uma estabilidade para cima ou para baixo. Acredito que como está não vai ficar. A gente pode eleger tanto um bom gestor como um tiririca. Tem alguns tiriricas concorrendo ao Planalto, tá? Que gerariam, tu fala tiririca no sentido de gerar mais insegurança institucional. Eu só vou interromper porque eu estava lembrando agora que eu assisti uma entrevista do Tiririca recente falando sobre a experiência como deputado e no fim das contas ele mesmo admitiu que se no início era uma grande piada, no final ele foi o que menos achou graça dessa piada. Verdade. Depois de todos os anos que ele passou lá dentro, para ser justo com o Tiririca, de certa forma, ele disse, olha, eu não, da piada que eu mesmo fiz, e o pior não fica, está provado que sim, pode ficar pior e ele não achou graça nenhuma, né? Mas criou o próprio arquétipo. Pois é, exatamente. Mas é bom lembrar disso, que nem ele achou graça. O estereótipo do palhaço que chora no final. E é esse clima que a gente está vivendo. Pode continuar. A recomendação é exatamente a do professor Lauro. Comprem aos poucos, porque pode perder um pouco aqui, ganhar um pouco lá, mas quando se compra aos poucos, exatamente no momento de incerteza, o risco vai ser diluído. Sim. E também, gente, é uma coisa interessante. Eu ainda falo, a moeda brasileira continua supervalorizada. Existe um índice da revista The Economist, que é o índice Big Mac, que é o sanduíche aquele, que compara o preço em todos os lugares do mundo. Tá? E nesse sanduíche tem várias coisas que colocam indústria, agricultura, comércio, enfim, salários, enfim. E o brasileiro é o 6º mais caro do mundo. China, Índia, África do Sul, México, todos os outros são muito mais baixos. Eu diria o seguinte, até lembrando o ministro do Turismo aqui, ele não falou uma coisa totalmente despropositada, porque talvez pela primeira vez em muitos anos, está ficando mais barato viajar para o Brasil do que para o exterior. Sim. Eu estou pensando em viagem, por exemplo, a Fortaleza, que era um preço praticamente de atravessar o Atlântico ou o Pacífico, enfim. Não, era muito mais barato ir para a Europa, claro, ir para a América do Norte. No Ceará. Agora, pelo menos, está equilibrado. Vamos ver. Bom, enfim, a gente vai ter que Na economia são ciclos, né? Não dá para bater o martelo nunca. Mas se a situação está assim desse jeito, para a gente ver um pouquinho mais na frente, acho que só depois das eleições. Podemos chegar nessa ideia final? Essa é a conclusão, a meu ver. Muito bem. Também concordo com isso. Sim. Eu acredito muito no Brasil, nós temos um potencial enorme aqui. Nem todos os lugares do mundo têm uma natureza como tem no Brasil, solo em abundância, que favorece muito. Nós somos um país com vocação agrícola
Então, Não somos está só o brasileiro uma base acreditar exportadora. Nós precisamos ter um comando político com maior confiança, maior credibilidade. E a hora de tentar fazer isso está se aproximando. Por isso a gente insiste tanto aqui. 2018 é um ano chave. Você tem que pensar muito bem quem vai votar. Professor Lauro, Eduardo, sempre é um prazer recebê-lo. Professor, da mesma forma. Sejam bem-vindos sempre. Muito obrigado. É uma honra, muito obrigado.